Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e hoje nós vamos conversar sobre o gracioso Relatos de um Gato Viajante, da Hiro Arikawa. Esse livro foi a exata dose de ternura, de doçura de que eu precisava no mês de agosto. Mas não se engane, não é um livro piegas nem bobo e muito menos um livro alegre. É um livro melancólico, mas que se torna muito irreverente pela ironia de um dos seus narradores, que é um gato. Gente, que livro gostoso de ler. Esse narrador, que é o Nana, era um gato de rua, foi acolhido por um rapaz muito bom chamado Satoru, que ama este gato. Eles já estão juntos há cerca de 5 anos, mas por alguma razão o Satoru não pode mais continuar com ele, então ele empreende uma viagem, algumas viagens, aliás, pelo Japão, à procura de um dono para este gato. Mas não pode ser um dono qualquer, tem que ser uma pessoa em quem ele confie muito e de quem o gato também goste. Então ele carrega o gato com ele nessas viagens, como se ele estivesse entrevistando mesmo o dono do futuro lar do Nana. Gente, o gato é impagável. Se você tem gato ou já conviveu com algum, certamente já percebeu que eles têm aquele ar mais altivo, que a princípio eles tendem a ser ariscos, só depois é que eles vão pegando confiança e eles é que se aproximam de nós. Nós, em geral, não temos sucesso forçando uma aproximação. E, de certa forma, já imaginou que alguma vez o gato estava te julgando. Eu, pelo menos, me sinto julgada pelos meus o tempo todo, né? Como se eles olhassem para mim e pensassem, patética. E esse gato corresponde exatamente a esse estereótipo mesmo que nós temos do felino mais altivo, mais majestoso até. O Nana era um gato de rua que às vezes dormia na van do Satoru ou ficava ali na calçada do prédio dele. E o Satoru, que já tinha tido gato antigamente, ainda tinha um amor muito grande pelos felinos e deixava ração, água ali para os bichanos, tentava fazer um carinho neles. E o Nana se faz de muito difícil. Ele dizia, eu deixei ele fazer um carinho em mim porque isso faz bem para ele. Algo desse tipo, como se o próprio gato não gostasse do carinho, como se ele estivesse fazendo um favor para o humano. Enfim. O Nana conta esse comecinho, essa aproximação, até que num determinado dia ele foi atropelado, precisou de socorro e ele não teve dúvida, foi miando igual um louco para a porta do Satoru e felizmente foi atendido, foi operado e depois dessa cirurgia o Satoru então continuou com ele em casa. Nesse começo do livro, o Nana se coloca sempre de uma posição muito superior aos humanos. Ele está sempre nessa defensiva, como se só o Satoru precisasse de afeto, ele não. Como se ele estivesse na casa apenas por praticidade e não por gostar do Satoru. A natureza do gato é meio assim mesmo, né? De ser mais reservado no começo e depois é que ele vai se abrindo. E é exatamente o que acontece com esse narrador. Ele começa se fazendo de muito durão e vai amolecendo ao longo da narrativa. E é muito bonita a forma como ele fala dessa amizade deles do meio para o final do livro. Desde o início do livro é muito claro o amor do Satoru por este gato e pelas pessoas de um modo geral. O Satoru é muito doce, muito educado, muito humano, tá sempre de bem com a vida, uma pessoa muito alegre. É aquela típica pessoa que ilumina o ambiente quando chega. Essa natureza do Satoru já me deixou muito feliz no início da leitura. E quando ele parte em viagem com o Nana, nós percebemos que as pessoas com quem ele conviveu também são pessoas muito boas. As relações que se estabelecem são de muita confiança mesmo e são de afeto mútuo. Por mais que o afeto de um dos personagens aqui seja um bocado questionável, ele não deixou que uma certa inveja que ele sentia do Satoru atrapalhasse o relacionamento deles ou que o impedisse de ver as qualidades do Satoru. Embora o Nana se tenha em muito alta conta, ele não é exatamente o protagonista deste livro. Ele divide o protagonismo com o Satoru. O Nana narra os acontecimentos no tempo presente, ele narra em primeira pessoa mesmo, e um narrador onisciente narra os fatos passados do Satoru. Nós conseguimos compreender por que ele escolheu aquelas determinadas pessoas como possíveis novos donos para o Nana,
e entendemos qual foi a relação, a importância que cada uma dessas pessoas teve na vida dele. E é aí que o livro fica mais gostoso de ler. A parte da diversão é a parte do Nana, mas a parte do quentinho no coração é a parte do Satoru. E eu mencionei no começo do vídeo que este livro era a dose de ternura de que eu precisava, justamente pelos personagens. Eu vinha de uma sequência de leituras muito pesadas, ou pelo enredo ou pela maldade dos personagens. E aqui eu encontrei personagens bondosos, altruístas, generosos. O Satoru e o Nana fazem 4 viagens, cada uma para um determinado canto do Japão. E em cada uma dessas viagens, nós conhecemos alguém que foi determinante para algum período específico na vida do Satoru. Então nós montamos um quebra-cabeça deste passado dele, que é um passado bastante sofrido. Só que o livro não foca tanto na dor que ele sentiu, no sofrimento que ele teve, e sim em como ele superou tudo isso, em como ele deu a volta por cima e nunca perdeu a fé na vida, a fé na humanidade. É isso que é bonito. Ele tem uma mensagem de resiliência muito verdadeira. E é claro que nós entendemos também porque, afinal de contas, ele não pode continuar com o Nana. Bom, eu tinha uma suposição de qual era essa razão, e no fim das contas eu estava certa, mas isso não atrapalhou nem um pouco a leitura. Foi um livro muito bonito, muito gostoso de ler. E eu ri muito com as tiradas do Nana, mas também me emocionei bastante mais ao final. E digamos que eu precisei dar aquela hidratada nos olhos de dentro para fora, sabe? O ponto alto desse livro para mim, aliás, são 2 pontos altos. São os seguintes. Um deles é a atitude do Satoru contemplando a natureza. Ele contempla a cor das flores, ele contempla a disposição das plantas, ele contempla o pôr do sol, ele contempla a neve, ele parece em estado de gratidão com a natureza, em estado de gratidão com a vida. Mas não aquela gratidão da modinha, sabe? É realmente uma comunhão dele com a natureza. É muito bonito como ele fala de cada lugar e de como ele tenta mostrar o mundo para o Nana. E o Nana compreende essa visão mais sensível que o Satoru tem da vida. E o próprio Nana tem também algumas considerações muito bonitas. Às vezes ele esquece de ser sarcástico e ele consegue ser poético também a respeito de tudo que ele está vendo. E o segundo ponto alto, na minha opinião, é quando eles estão passando pelo mar. Eles fazem um trecho de ida e volta pelo mar. No trecho de ida, o gato fica encantadíssimo com aquilo e o Satoru percebe e promete. Na volta a gente para e desce ali na orla. Muito bem. Na volta, ele realmente cumpre essa promessa. Mas veja bem, é um gato. Gente, vocês não imaginam o escândalo que ele faz por medo da onda. E é muito engraçada a forma como ele descreve tudo isso. Eu vou ler para vocês só como que ele descreve o movimento do mar. E esse barulho, que parece que a terra está rugindo. Está ouvindo isso? Que estrondo assustador é esse? Nunca ouvi um negócio desses. Então o mar se abriu diante dos meus olhos. Era uma quantidade aterradora de água investindo na nossa direção, sem parar. Aí o Satoru diz: olha só, Nana, o mar. Está vendo as ondas? Legal, né? Legal? O que é que tem de legal aqui? Por acaso você acha legal essa quantidade infinita de água, assustadoramente forte, se mexendo sem parar nesse moto perpétuo? Mas vocês humanos são muito sossegados mesmo. Não sei o que acontece com as pessoas se elas caírem nisso aí. Mas se for um gato, ele morre. E após essas considerações dele sobre o movimento das ondas, segue-se um verdadeiro escândalo. Ele sobe na cabeça do homem de medo da água. Enfim, é hilário. Além de ser um livro que ao mesmo tempo é divertido e melancólico, ou seja, ele é divertido pela forma como o gato conta a história, mas é melancólico pelo conteúdo, pelo que está acontecendo ali com a amizade dele com o Satoru e por tudo que o Satoru já passou na vida. Eu gostei demais desse livro porque ele reforça a importância de nós considerarmos, de nós valorizarmos as nossas amizades. Não as amizades fugazes. Aquelas amizades verdadeiras, enraizadas. Aqueles nossos amigos com quem nós podemos contar a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer situação. E, acima de tudo, porque esse livro, de algum modo, reforça a nossa fé na humanidade e nos lembra de contemplar as boas coisas da vida. Ele nos lembra que a felicidade
está numa soma de pequenos detalhes muito simples, como contemplar a natureza, observar o céu, acariciar um gato, dar valor para os seus amigos. Foi uma leitura sensacional. Eu terminei assim com o coração quentinho, sabe? Eu me senti muito acolhida por essa leitura. E eu preciso fazer uma observação também a respeito da tradução. Ele foi traduzido pela Rita Cole, que é tradutora de grande parte dos livros japoneses que eu tenho aqui. Eu gosto muito do trabalho de tradução dela. Geralmente são traduções muito caprichosas mesmo, muito bem cuidadas e com notas que ajudam na compreensão de alguns detalhes, principalmente detalhes culturais do Japão. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!